Bom dia, galerinha. Tudo bom com vocês? Bom dia. Bom dia, senhor. Tudo em ordem? Com sono, mas sim. Sono é complicado. Peguei Salvador aplicado em todo mundo. Deixa eu ver aqui só. Dá mais um tempinho para ver se mais gente entra, senão daqui a pouco já começa a explicação. Ok, senhor. Oi, senhor. Oi, tudo bom? Tudo bem, e você? Bom, também. Pessoal, então, mesmo esquema da semana passada, tá? Vou deixar agora o microfone de vocês mudo. Eu peço aí, para quem está com outro nome, assim, coloca o nome verdadeiro mesmo, para ajudar na hora que eu for chamar para participar da aula, tudo, para a aula poder se tornar um pouco mais dinâmica, tá certo? Daí, senão, você não está com o seu nome, fica complicado saber quem você é. Lembrando também que quem quiser ativar aí a câmera, pode ativar, pode ficar à vontade, tá certo? Pois bem, deixa eu compartilhar aqui com vocês, só deixa eu pegar aqui. Mas, ô Lucas, mesmo assim, muda seu nome, vai, por favor, para facilitar minha vida aí, tá? Então, vamos começar aqui. Estou deixando aqui tudo em ordem para facilitar. Então, pessoal, hoje a gente vai continuar falando, então, no módulo 7, né? A Guerra de Independência das 13 Colônias Inglesas. Lembrando que na última aula, então, nós trabalhamos o módulo
Aqui, peço desculpas aí, que minha internet, ela oscila bastante, às vezes cai. Tá, então deixa eu voltar aqui a compartilhar a tela. Então, aproveitando já que aconteceu, quando ocorrer, de novo acontecer, caso ocorrer de novo isso, né? Então, não saia da aula não, tá? Eu já volto com a conexão. Deixa eu só voltar aqui das coisas. Então, como eu estava falando, na última aula, né, eu tinha solicitado a vocês para realizarem essas questões aqui, né? Então, Arthur Rutz, responde para mim, por favor, Arthur. Quais exemplos de países europeus que colonizaram o continente americano a partir do século XV você colocou? Ô, professor, essa eu não sabia que era para fazer. Oi, não consegui escutar, Arthur. O professor, não me passaram o que era para fazer na sua matéria. Ah, tá bom. Beleza, então. Lucas Carvalho. Você respondeu essa aí? Opa. Você pode responder essa, então, para a gente? Citar exemplo de países europeus que colonizaram o continente americano a partir do século XV. Isso mesmo. Ah, tá. Eu não fiz essa, professor. Ô, louco, gente. Vocês deixaram de responder essa. Quer que eu tento responder, senhor? Cauane, responde então para mim, por favor. Eu coloquei portugueses, espanhóis, ingleses, franceses e holandeses. Você colocou português. Então vamos lá, Portugal. Espanha. Qual mais você colocou? Portugal, Espanha. Ingleses, Ingleses, franceses e holandeses. e holandeses. Esses são exemplos aí de países que colonizaram, então, o continente americano. Principalmente aqui, os que mais se destacam foram os portugueses, né, e os espanhóis, que colonizaram uma boa parte, né, melhor dizendo aqui, da América. Cauane, continuando então. Para esses países, Senhor, essa daí eu não respondi. você não respondeu? Eu respondi só a A e a C. Tá, então vamos responder junto comigo. Dos países, da região você lembra a região que a Espanha colonizou? Deixa eu pegar aqui, então. Aqui não tem. Não fácil, chega a ser rápido. Eu anotei a região que cada país colonizou. Então, vamos lá. Maria, então, qual que você colocou para ajudar a gente, então, aqui? Eu coloquei Portugal, que colonizou o Brasil, a Espanha, que é México, Argentina, e mais, porque era muito, então não deu para pôr tudo. Desculpa, você pode repetir para a gente, fazendo favor? Portugal. Eu coloquei Portugal, Espanha e Inglaterra. Aí Portugal colonizou só o Brasil, Espanha colonizou México, Argentina, Colômbia, Venezuela, Cuba e outros, que não deu para pôr tudo porque era muito. Uhum. E a Inglaterra colonizou Estados Unidos, Canadá, Jamaica, Belize e outros. Tá certo. Então, aqui, respondendo a grosso modo. Obrigado, viu, Maria? Nada.
Então, se nós formos responder aqui, né, essa questão, para Portugal, nós vamos ter que vai surgir o Brasil, né? Porque a pergunta fala, para cada um dos países europeus listados, cite exemplos de países americanos atuais que surgiram no processo de independência a partir do século XVIII. Então, em relação a Portugal, nós vamos ter o Brasil, a Espanha. Aí nós temos diversos países, né? Como a Argentina, Venezuela, Colômbia, México, esses países que a Maria citou. A Inglaterra, Estados Unidos, né? Entre alguns outros. A França, por exemplo, nós teremos a independência do Haiti. Então, todos esses países vão surgir da América a partir, né, da colonização desses países europeus. Arthur, eu vou voltar com você aqui. Por mais que você não tenha respondido a essas questões, mas dá para você participar agora. Então, fala um pouquinho para a gente aí, o que você entende com a expressão independente? Para você, o que significa se tornar independente? É um país separado de outro que não depende financeiramente, que não depende, que não, tipo, quando o Brasil dependia, ele dependia do dinheiro que o Portugal roubava, né, dele próprio, mas ele dependia do dinheiro deles para algumas coisas que eles faziam ali, né? Tipo, agora um país independente, ele tem o seu próprio dinheiro, tanto é que quando o Portugal se separou do Brasil, ele precisou arrumar uma renda, alguma coisa para fazer dinheiro. Obrigado, viu, Arthur? Bom, a linha de raciocínio do Arthur está certa, tá, gente? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em independência, né, é justamente não deixar de ser dependente de algo ou de alguém, né? Então, quando a gente pega e fala do surgimento desses países, o surgimento desses estados, o que acontece? Até então, você tinha que a relação metrópole-colônia, na qual a colônia aqui, né, ela tinha que obedecer o pacto colonial. No caso, o pacto colonial, ela só poderia consumir e vender para a própria metrópole. Óbvio que o pacto colonial era um artifício, né, era um elemento aqui utilizado pelas metrópoles justamente para se enriquecer a custas das colônias. Então, vejam que as colônias elas eram totalmente dependentes das metrópoles, né? Então, quando a gente está falando aqui então de independência, a gente está falando justamente isso, de se tornar livre, de romper, nesse caso aqui, quando a gente está falando das colônias, né? Romper o pacto colonial, tá? E se tornarem, dependerem menos, né, da metrópole, começarem a poder abrir o comércio e terem outros tipos de liberdades que eles não podiam por causa da relação metrópole-colônia. Então, isso é uma questão muito importante aqui para vocês terem em mente. Com a aula passada, né, com a aula da semana passada, alguma dúvida? Alguém não entendeu direito algum conceito? Queira esclarecer agora? Não, nenhuma dúvida? Beleza. Gente, mas... Deixa eu ver o negócio aqui, se está gravando. Tá gravando aqui a reunião. Então, voltar aqui. Então, agora, né, a gente vai voltar a falar, então, sobre a guerra de independência das 13 colônias, tá certo? Galera, provavelmente alguém deve estar assim, professor, e a correção das atividades que a gente está fazendo durante a semana. Conforme vocês forem concluindo as atividades, eu vou fazendo, nas próximas semanas, eu vou fazendo a correção.
ainda tinha gente que não tinha finalizado, né, a atividade de revisão. Então, por isso que eu ainda não fiz aqui na live a correção, né, dessas questões com vocês. Então, à medida que eu tiver, vocês forem concluindo essas atividades no modo geral, eu vou fazendo a correção das questões que mais tiveram erros, tá certo? Então, a partir da próxima semana aí, já espero eu fazer no primeiro momento aí da aula com vocês essas correções, tá certo? Então, agora, nós vamos aqui no módulo 7, né? Continuar a falar o módulo 7, a Guerra de Independência das 13 colônias inglesas. Então, aqui, galerinha, só recapitulando um pouquinho, né, sobre a questão da colonização dos Estados Unidos. E dentre essa questão, o que é importante aqui para a gente, tá? A gente pegar, voltar aqui na... A Estela mandou aqui. Eu coloquei ele não ficar dentro de um estado ou países que não se identificam. Então, eles separam e criam um próprio território, se tornando independente, certo? Deixa eu ver aqui, Estela. De modo geral, Estela, o que você colocou está certo, porque quando tem o processo de independência, então, quando uma região se torna independente da outra, desse contexto aqui, então, se nós pegarmos aqui a grosso modo, tá? Vamos falar aqui das 13 colônias inglesas. Quando essas 13 colônias se unem e se separam da Inglaterra, né, quebram o vínculo colonial com a Inglaterra, sim, eles formam um novo estado e um novo país. Tá? Então, eles se tornam independentes. Daí vem aquela questão que é importante lembrar da soberania, entendeu? Então, a partir dali, o Estado, né, que se tornou independente, passa a exercer a soberania naquele território, né, naquela região, que pode vir a se tornar um país ou diversos outros países. Né? Lembra que eu falei o exemplo do Reino Unido, né, que é um estado, o Reino Unido é um estado que controla outros países. Mas, voltando a o que você colocou, a grosso modo, está certo sim que você colocou, ok? Então, gente, aqui o que nos interessa, né, fundamentalmente dentro da colonização dos Estados Unidos, é essa separação que nós podemos fazer. Deixa eu pegar aqui que Maryland faz parte das colônias do Sul. Entre as colônias do Norte e as colônias do Sul. Então, né, aqui, para facilitar a gente entender aqui. Então, por que essa separação ela é importante? Porque mais para frente nós iremos ver a Guerra Civil Norte-Americana e a diferença entre as colônias do Norte e as colônias do Sul vai ser importante para esse momento. Então, é importante ressaltar que nas colônias do Norte, né, eu possuía um incentivo maior para o comércio, para as indústrias, né? Eu tinha aqui uma mão de obra assalariada, livre, importante isso também, eu usava mão de obra livre. Né? Nesses estados aqui, localizados na região norte, eu tenho uma presença maior, né, dos puritanos. Já os estados sulistas, né, que nós iremos chamar de estados sulistas, eles têm, na sua formação inicial, uma economia voltada para a agricultura, para a monoprodução. Tá? Essa agricultura ela visava suprir as necessidades da metrópole inglesa. Então, ela era totalmente, as colônias do Sul, basicamente, elas eram totalmente dependentes, né, da economia inglesa, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai ter
boom da Revolução Industrial, a gente vai ter que as colônias do Sul vão se preocupar em produzir mais algodão, mas em especial vão produzir algodão e tabaco, tá certo? Já na questão dos estados sulistas, nós teremos aí que a utilização da mão de obra será escrava, tá certo? Então, justamente por eles quererem maximizar o lucro deles dentro da lavoura, eles vão usar a mão de obra dos escravos africanos, ok? Então, dentro desse cenário que nos é apresentado, nós podemos ver que, mesmo na América, a Inglaterra tendo as 13 colônias, povoando a região das 13 colônias, de uma certa forma, né, os ingleses, a metrópole inglesa, ela vai dar uma certa liberdade para os colonos norte-americanos. Ela não vai interferir tanto assim na vida dos colonos norte-americanos. Mas, professor, quando é que tudo isso muda? Então, aqui, a gente começa basicamente a aula de hoje. Então, toda essa relação entre a metrópole e a colônia, e as 13 colônias, irá mudar a partir de um acontecimento chamado Guerra dos Sete Anos, certo? Então, a Guerra dos Sete Anos aconteceu de 1756 até 1763. O que aconteceu? Então, obviamente, né, não era só a Inglaterra que queria povoar a América, tá? A gente vai ter que os países europeus, numa forma geral, vão brigar aí para conseguirem desenvolver colônias, né? Então, aqui, a gente está no auge do processo de colonização, que vai gerar aí o imperialismo, que nós iremos ver mais para frente, por causa da segunda Revolução Industrial, mas essa é matéria um pouquinho mais para frente. Mas o que é importante a gente ter em mente é que diversos países europeus vão tentar aí pegar um pedacinho da América. No caso, como a presença espanhola vai estar muito forte no que hoje nós conhecemos como América Latina e a presença espanhola e portuguesa vai estar muito forte no que hoje nós conhecemos como América Latina, e no caso dos espanhóis, o que a gente conhece pelo que seria hoje o México, toda a parte da América Central e aí uma boa parte da América do Sul, o que restava? O que esses países europeus podiam tentar buscar? Era tentar um pedacinho de terra dentro da América do Norte, tá certo? Então, a colonização, a Inglaterra, a França, entre outros países europeus aqui, vão buscar colonizar a América do Norte, parte da América do Norte, tá certo? Uma vez que aí você tem diversas questões do porquê os espanhóis não tentaram ir mais além, ou até mesmo vai ter conflitos que eles vão conseguir expulsar os espanhóis. Pois bem, só que aí nós teremos um conflito na região, em especial perto das 13 colônias, né? E aí a Inglaterra entra em guerra com a França, então por causa de uma disputa territorial na América do Norte. O que é interessante dentro dessa guerra dos 7 anos? Para conseguir sair vitoriosa, a Inglaterra promete benefícios para os colonos da América, né? Então, basicamente, o que acontece? O rei ele chega e fala assim, olha, veja bem, se vocês me ajudarem aqui, nós iremos dar mais liberdade para vocês. Prometeu um mundo para os colonos. Óbvio, né, então, que os colonos acreditaram nas promessas, né? E também os colonos eles já tinham um descontentamento com os franceses, tá? Uma coisa que é importante a gente ter em mente, galera, é que nesse momento, dentro da história europeia, França e Inglaterra, como posso falar aqui, serão grandíssimas rivais, tá?
É mais ou menos a gente pegar e falar assim, no caso do futebol aqui, Brasil e Argentina, ok? Quando é que a França e a Inglaterra passam a ter relações mais amistosas? Na Primeira Guerra Mundial, que a gente vai estudar no ano que vem. Mas até então, a relação entre França e Inglaterra era uma relação bem conturbada, e era uma relação assim que diversas guerras, tá, entre esses dois territórios, entre esses dois países, tá certo? Então, galera, até aqui, alguma dúvida? Estão conseguindo acompanhar aí a explicação? Então tem essa guerra dos 7 anos, e aí o que acontece? A Inglaterra sai vitoriosa, tá? Tudo beleza? E os colonos tiveram aquilo que a coroa, que a metrópole prometeu? Não, tá? Os colonos, eles não tiveram. Justamente porque, então aqui eu vou no texto para vocês. A Inglaterra sempre. No caso, o Steph está perguntando no caso se a Inglaterra e a França sempre foram rivais. Aqui falar sempre, né, é muito difícil quando a gente pega todo o período aqui, né, sempre questão do tempo, assim. Mas por muito tempo elas foram rivais. Se nós pegarmos ali a Guerra dos 100 Anos, é uma guerra entre a França e a Inglaterra, tá? Você tinha muita disputa territorial entre a França e a Inglaterra, tá? Até mesmo porque elas eram uma das principais, elas eram uma das principais monarquias que tinha na Europa, né? Então, a Europa, no modo geral, tá, Estela, para a gente entender aqui dentro desse contexto, é movimentada por conflitos territoriais, tá? Você vai ter conflitos entre França e Inglaterra, depois entre Espanha e Inglaterra, Espanha e França, Espanha e Portugal, então todas, Alemanha, que na época era a Prússia, então todos esses países que nós conhecemos aqui, a princípio eles tinham, né, certas rivalidades. Mas no caso aqui que eu estou falando, da França e da Inglaterra, a rivalidade é mais histórica, tá? Por isso que eu usei o exemplo aqui do futebol. Se a gente fosse comparar dentro do futebol a rivalidade França e Inglaterra, seria a mesma coisa da rivalidade Brasil e Argentina dentro do futebol aqui, só para vocês entenderem. Galera, só para esclarecimento aqui, tá? Minha rinite atacou, então por isso que toda hora eu estou usando papel higiênico aqui para poder limpar. É a rinite que está atacada, tá? Aqui, então, vamos voltar para o texto e tem uma parte que eu destaquei aqui para vocês grifarem. Então, após aqui o texto que fala sobre as 13 colônias, grifem aí, tá? Grifem aí, primeiro, no terceiro parágrafo, essa parte que fala, entre os, o que mais se destacou foi a Guerra dos 7 Anos na América do Norte. A guerra foi entre as 13 colônias e franceses, que também ocupavam a região. Ambos contando com aliados indígenas para manter seus domínios, a Inglaterra foi forçada a aumentar seus gastos e efetivos militares na América. Tá? Então, aqui, né, o que é importante a gente observar? Que a Inglaterra ela só consegue sair vitoriosa porque ela teve o apoio dos colonos. Tá? A participação dos colonos foi muito importante nessa guerra para a Inglaterra sair vitoriosa. Aí que vem uma coisinha aqui que chama muita a atenção. A Inglaterra ela teve que aumentar gastos, tá? E aumentar o efetivo militar na América. Ou seja, quando a gente também fala efetivo militar na guerra, ela teve que pagar mais soldados, ou seja, gastos. Então, a Inglaterra gastou demais para manter as 13 colônias. Então, isso gerou uma necessidade de recursos.
né, que é esse tópico aqui. Então, a Inglaterra viu-se uma necessidade muito grande de recuperar os recursos. Então, é por isso mesmo que os colonos não terão tudo aquilo que que a metrópole pediu, prometeu. Justamente porque guerra, gente, entenda também que guerra é caro. Tá? Você bancar uma guerra, você bancar o Estado, bancar a máquina de guerra, é cara. Então, assim, sempre após a pós-guerra, os estados eles saem, de uma certa forma, necessitando de mais recursos. Até mesmo porque, antigamente, as pessoas faziam a guerra justamente para saquear, para ganhar dinheiro com os saques, né, das cidades, dos vilarejos, né, para conseguir bancar os custos dessa guerra. No caso, então, o que a Inglaterra ela vai fazer? Ela vai criar, né, ela vai intervir na colônia. Ela vai criar mais impostos para as colônias. A Estela perguntou aqui, a guerra durou sem nenhuma pausa por 7 anos? Olha, Estela, teria que me aprofundar mais, assim, pelo que eu lembro, não teve nenhuma trégua, não teve nenhum cessar-fogo durante esses 7 anos, tá? Mas foram diversos conflitos que duraram esse tempo aí, ok? Até mesmo que a gente tem que lembrar que quando a gente fala sobre guerra, nesse período aqui que nós estamos pegando, né, do século XVIII, nós ainda não estamos falando de de guerras com mobilidades mecânicas, tá? Como a gente pega a mobilidade mecânica, só surge mais com o automóvel, essas coisas assim, surge na Primeira Guerra e na Segunda Guerra Mundial. Então aqui a gente tem muito uso da cavalaria, né? A questão de você defender as posições. Então por isso que os conflitos nesses períodos aqui demoravam mais, porque você mobilizar todas as suas tropas, né, também demorava. A Júlia está perguntando, tudo isso foi um conflito territorial ou também tinha a religião envolvida? Nessa questão, na Guerra dos 7 Anos, Júlia, foi um conflito territorial, tá certo? Você não tem a questão religiosa envolvida nesse momento, beleza? Então, a Inglaterra, precisando de mais recursos, precisando de money, né, do dinheiro, o que eles fizeram? Vamos criar impostos para a metrópole, para as colônias. Vamos fazer cumprir o pacto colonial, tá certo? Lembra que eu tinha comentado com vocês mais para frente, eu tinha comentado com vocês mais para trás, que em relação ao pacto colonial, a Inglaterra, a metrópole, ela era meio frouxona, né? Ela dava um pouco mais de liberdade se fosse comparada com a Espanha e com Portugal. Então, por causa da Guerra dos 7 Anos e por causa da necessidade de precisar custear essa guerra, a coroa inglesa, então, criou essas 3 leis, né? A lei do açúcar, a lei do selo e a lei do chá. O que são essas 3 leis? Então, vamos aqui para a apostila. Então, aproveitando aqui, ó, grifem também esse trechinho antes do texto, né, que fala, que é o primeiro, segundo, terceiro. O 4º parágrafo, segunda linha, que fala: a metrópole passou a intervir mais nos assuntos coloniais, fiscalizando o comércio, e os colonos, por sua vez, sentiram-se mais seguros e menos dependentes dela, já que a ameaça francesa havia sido vencida. Então, vejam aqui que nós vamos ter um conflito de interesse em relação à metrópole e aos colonos. Os colonos eles tinham um entendimento que eles precisavam cada vez menos da metrópole. Já a metrópole tinha um entendimento que eles tinham que intervir cada vez mais na colônia para conseguir, né, pagar, arcar aí com as despesas, né, da guerra. Então, aqui vem o texto Impostos, Representação Política e Rebeldia. Deixa eu pegar aqui que eu estou falando bastante.
Júlia, você pode começar a leitura aqui para a gente desse texto? A gente fazer a leitura e comentar com vocês? Aham. Em 1764, o Sugar Act, Lei do Açúcar, impôs a cobrança de uma taxa sobre o melaço importado das processões de outros países, com o objetivo de convencer os clientes a comprar suas provisões nas colônias britânicas. Atribuía também aos funcionários dos impostos direitos alargados de busca e apreensão para assegurarem a aplicação da lei. Esta lei era muito impopular. Em 1766, o imposto sofreu uma redução significativa, criando assim o precedente de que as leis mas podiam ser desafiadas com êxito. Tá bom, pode parar aqui, Júlia. Obrigado, viu? Então, nós temos a primeira lei, né, que é a lei do açúcar. Então, se eu perguntar, então, o que foi a lei do açúcar? Então, aqui vocês grifam. Impôs cobrança de uma taxa sobre o melaço importado e possessões de outros países. Tá? Então, aqui vocês podem grifar a lei. Quando ela foi imposta? Ela foi imposta em 1764. Então, se nós pegarmos aqui, logo após a Guerra dos Sete Anos, a coroa britânica cria esse imposto, então, por causa aí, então, por que do melaço? Porque o melaço era a matéria-prima aí para você poder fazer o açúcar, tá? Então, para conseguir suprir a demanda, os colonos que então comprassem o melaço de outras regiões que não fossem ou por colônias da Inglaterra, ou se não da própria Inglaterra, teriam que pagar aí, né, uma taxa maior em relação a esse melaço. Vejam, galera, que os colonos eles não vão aceitar essas leis, tá? Essas leis, esses impostos serão extremamente impopulares dentro das colônias, tá certo? A Lívia perguntou, é tipo um frete? Não necessariamente um frete, mas seria mais ou menos, nesse caso aqui, seria um imposto por importação, vamos colocar assim por dizer, né? Então, se eu pegar, no caso aqui, né, como as colônias elas eram vistas como sendo território das metrópoles, né, como é considerado territórios, né, da Inglaterra, no caso. Então, se os colonos comprassem um melaço que viesse de uma outra região, né, que não fosse, né, das regiões que a Inglaterra controlava, ele teria que pagar, então, esse tributo. Então, aqui, Olivia, seria mais um tributo em relação à importação do melaço. Lucas, já que você quer ler, então, você continua a leitura aí para falar para a gente sobre a lei do selo, o que era essa lei? Deixa eu ativar aqui o seu microfone. Foi? Aham. Pode fazer a leitura. O mesmo destino teve o Stamp Act, a Lei dos Selos, de 1765, que obrigava a colagem dos selos fiscais em jornais, documentos legais e outros artigos de comércio. Foi essa lei que deu origem ao slogan "Tributação sem representação é tirania", levando assim o problema do estatuto político dos colonos no seio do Império. No outono daquele ano, delegados de 9 colônias reuniram-se em Nova York para formularem um protesto contra a Lei dos Selos. Em 1760. Tá, pode E foi? parar aí, né? Então, parou aqui na lei dos selos. Obrigado, viu, Tá, Lucas? de nada. Então, voltando aqui para os slides,
Tá? Então, o que, que foi a lei dos selos? Olha, veja a sacada, né? Para qualquer correspondência, então, você tinha que colocar o selo oficial da coroa britânica, né? E você só poderia comprar esse selo em estabelecimentos próprios. Então, para qualquer coisa que você fosse fazer, para você... E naquela época a gente não tinha telefone, você não tinha a internet, não dava para fazer uma videochamada ali, né? Então, você conversava por meio do quê? Correspondência. Né? Então, as coisas eram enviadas por meio de cartas e por aí vai. Então, a Inglaterra cria essa lei para conseguir adquirir mais dinheiro. E por último, mas não menos importante, nós temos aí então a lei do chá. Pegar aqui, então, eu rapidamente faço assim. Em 1767, os controversos Townshend Acts impuseram a tributação do chá, do papel e de outros produtos embarcados para a colônia. Entre 1765 e 1775, protestos contrários aos impostos repetiam-se cada vez com mais força, e os críticos desenvolveram uma rede ativa de propaganda de resistência organizada, baseada em clubes clandestinos. Em 1770, a violência entre soldados e uma multidão em Boston provocou o massacre de 5 colonos, que constituiu o primeiro derramamento de sangue do conflito. Então vamos. Que parte você quer? Então, aqui, para a gente entender a lei essa lei de 1767, que é chamada Lei do Chá, era uma tributação, né, tanto do chá quanto do papel, entre outros produtos, né, que eram enviados para a colônia. E aqui é importante observar que, justamente no caso do chá, né, esses produtos eram fundamentais na vida dos colonos. O que é importante também ressaltar é essa visão que os colonos tinham de que eles não eram totalmente dependentes da metrópole. Tá? Então, essas leis aqui, elas têm como denominador comum que elas foram extremamente impopulares pelos colonos, elas não foram bem aceitas. Isso vai levar, então, a uma série de manifestações. E, então, nós temos basicamente aqui, né, esses 3 momentos distintos, né, esses três acontecimentos que são importantes para a independência norte-americana. O primeiro deles é o primeiro Congresso da Filadélfia. Então, um grupo de colonos se reuniu em 1774. Tá? Só a título de curiosidade, não sei se aqui tem gente que joga ou já jogou Assassin's Creed. Se não me engano, numa das franquias do Assassin's Creed, você tem essa questão da independência dos Estados Unidos. Tá? E até mesmo eles mostram a festa do chá de Boston, né, que foi uma manifestação contrária à lei do chá, né, na qual os colonos eles pegaram e jogaram no mar assim caixas e mais caixas de chá, né, para fazer com que então a metrópole perdesse dinheiro com esse produto. Né? Então, se eu não me engano, é até uma das missões que tem no jogo. Né? Fica aí a título de curiosidade. Então, nesse congresso da Filadélfia, o que os colonos eles queriam, a grosso modo? Uma maior participação nas decisões políticas, ou seja, eles queriam representabilidade no parlamento. Só que essa ideia de representação dentro do parlamento não agradava nem o rei da época, que era, deixa eu puxar aqui, deixa eu ver quem que era o rei da época aqui. Vamos. Aqui tá. Nesse momento aqui,
era George III e não agradava tão pouco o parlamento, né? Então, essas ideias dos colonos de representação, essas coisas, para a metrópole não interessava. Então, é óbvio que eles não deram essa representação, pelo contrário, tentaram ainda reprimir ainda mais a liberdade das colônias. Você pode já fazer sim, Estela. Até aconselhava, né, para vocês aproveitarem aí a coisa que eu vim falando, né, aproveitar as aulas do dia. Terminou as aulas do dia, já vão e façam as questões. Mas sim, terminando aqui a aula, já dá para fazer essas questões. Então, como os colonos não conseguiram a participação política, né, a representação na metrópole, acontece, então, em 1776, o segundo Congresso da Filadélfia. E esse congresso conta com a participação de Thomas Jefferson, George Washington, entre outras figuras muito importantes, e é elaborada a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Quem é o autor da Declaração de Independência dos Estados Unidos? Jefferson, tá? Thomas Jefferson, né? Então, Thomas Jefferson, George Washington são considerados os pais, né, da nação, os pais fundadores dos Estados Unidos. Então, em 1776, a gente vai ter algo inédito na história, que é uma colônia, tá, se separando da metrópole. Isso nunca ocorreu, isso para os europeus não era cogitado. Então, pela primeira vez, nós temos essa declaração de independência. A colônia está falando assim, olha, nós não precisamos de vocês para sobreviver. Tá? Uma coisa que é muito importante aqui, por isso que a gente estuda o iluminismo, tá, gente? Que essa declaração de independência dos Estados Unidos, ela é inspirada, ela tem toda, basicamente, ela é fundamentada nos ideais iluministas, de liberdade, igualdade e fraternidade, tá certo? E, além disso, essa declaração tinha por ideia, por objetivo, colocar a seguinte questão: se caso algum outro país da América queresse se tornar independente, os Estados Unidos reconheceria a sua independência. E se qualquer país europeu tentasse atacar esse país que viesse se tornar independente, seria como se fosse também uma declaração de guerra ao próprio Estados Unidos, tá certo? Então, se você tinha essa questão aí. Aí nós temos que o George Washington vai ser escolhido, vai ser eleito como o primeiro presidente norte-americano. Obviamente, a Inglaterra não vai aceitar de bom grado isso, tá? E vai gerar, então, essa declaração de independência vai gerar a Guerra de Independência, que vai durar de 1776 a 1788, que só vai ter seu fim, né, a Guerra de Independência, com o Tratado de Paris, no qual a Inglaterra finalmente reconhece os Estados Unidos como uma nação independente. Então, galera, nós temos aí que os Estados Unidos se torna o primeiro país da América a se tornar independente de uma metrópole europeia. Tá certo? Gente, mais uma vez, alguma dúvida? Nenhuma? Então, o que vocês vão fazer durante essa semana aí como tarefa, tá certo? Então, a gente fez essa parte aqui, ó. A gente leu os impostos, representações políticas, representação política e rebeldia, a gente leu esse texto. Vocês vão responder essas três questões, a questão 1, né, que é dividida entre A e B, a questão 2. Então, a questão 1, ela pergunta aqui, ó. Ela fala: o texto citou a edição de uma série de leis. A maior parte delas criava impostos. A partir da leitura do texto, responda: A. O que a Inglaterra pretendia com essas leis? Então, qual que era o objetivo da Inglaterra ao criar essas leis? A lei do selo, a lei do açúcar e a lei do chá.
Como as colônias reagiram a elas? Então, qual foi a reação dos colonos em relação a essas leis? Eles aceitaram de bom grado? Eles não aceitaram? Isso, Estela, para a próxima aula, para a semana que vem, então, na segunda. Qual foi a reação dos colonos sobre essas leis? Depois, a lei do selo levou a uma reação política dos colonos, simbolizada pelo slogan: tributação sem representação é tirania, já que as colônias não possuíam representação no parlamento que criara as leis. Como esse slogan relaciona-se com os conteúdos que você estudou sobre o iluminismo? Então, o slogan é: tributação sem representação é tirania. Nós estudamos no iluminismo os ideais, né, de liberdade, igualdade, fraternidade. Como é que esse slogan está relacionado com essas leis? Tá certo? E aí, vocês também vão fazer a tarefa número 9. Ok, gente? A tarefa número 9, também corrijo na segunda-feira, no comecinho da aula com vocês, que fala sobre o Tratado de Paris. Deixa eu pegar aqui. Então, aqui você tem um quadro, você vai fazer uma interpretação sobre esse quadro aqui, desse retrato aqui, sobre o Tratado de Paris. Essas questões, após o texto da Declaração de Independência dos Estados Unidos, não precisa responder, tá? Não precisam fazer por hora, porque senão fica muita coisa para vocês fazerem, tá certo? Então, recapitulando aqui, o que vocês vão fazer? Responder a questão 1 e 2, referente ao texto Imposto, Representação Política e Rebeldia, e a tarefa 9, tá certo, galerinha? Pessoal, alguma dúvida? Não entendeu direito a explicação? Algum questionamento? Não, nenhum? Então, gente, da minha parte, então, eu vou encerrando a aula por aqui. Agradeço a participação de vocês, a colaboração de vocês, tá? Se durante a semana tiver qualquer dúvida em relação à tarefa que eu passei aí para vocês, ou também as questões que foram solicitadas, da questão da semana avaliativa aí, vocês podem me perguntar tanto pela Agenda Edu, tanto pelo Moodle. Estela, o que você não entendeu? O que é para fazer? Tá. Beleza, então. Então, galerinha, tchau, tchau aí para vocês. Uma boa semana, boas aulas aí, tá? Fiquem com Deus, se cuidem, tá? E vamos passar por essa. Beijão, tchau, tchau.